Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Estendo também essa saudação aos pastores, aos obreiros, às irmãs obreiras e aos nossos missionários que estão no campo, as suas famílias e, enfim, todos que estão nos acompanhando nesta programação. Eu quero deixar aqui esta saudação, que a paz de Cristo esteja envolvendo você, a sua casa, a sua família. Esse é o desejo do meu coração. Também estendo esta saudação a todos os pastores de todas as denominações, os irmãos em Cristo, em geral. Recebam a paz do Senhor Jesus e que você possa em todo o tempo estar desfrutando dessa paz que só existe em Jesus Cristo. Eu tenho sempre o desejo de iniciar todas as programações que eu faço saudando os irmãos e desejando que essa paz esteja na vida de todos vocês. Eu quero, neste momento, estar compartilhando uma palavra de Deus com todos vocês. Está no Evangelho de Jesus, segundo narrou Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 a seguir. Também narrou essa palavra, esse texto, o evangelista Mateus, narrou também esse texto o evangelista Lucas. E eu gostaria de ficar aqui no evangelista Marcos e estar conversando com os irmãos um pouco em relação a esse texto maravilhoso narrado por Marcos. Ele começa dizendo a respeito de uma mulher que ela era uma pessoa que tinha posses financeiras, era uma pessoa que era bem de vida, era rica, mas ela tinha uma enfermidade que a perseguia há muito tempo. Ela tinha uma enfermidade, era uma hemorragia, e ela sofria dessa hemorragia há muito tempo. E o interessante é que o evangelista ele narra o seguinte, que ela procurou todos os meios para ser curada. Ela procurou todos os meios e ela foi gastando o seu dinheiro, foi gastando os seus bens, e a Bíblia faz menção disso. Ela foi gastando os seus bens, o seu dinheiro com medicamentos, com consultas, com possivelmente exames, com os médicos, e tudo que ela queria era ficar liberta daquela hemorragia que a perseguia há tanto tempo. E ela foi gastando, e o tempo foi passando, e a Bíblia relata o seguinte: já fazia 12 anos que ela sofria desta enfermidade. E depois de ela ter gasto tudo que ela tinha, aí eu chamo a atenção dos irmãos para esta observação. Depois de ela ter gasto tudo que ela tinha, ela estava, 12 anos depois, ela estava pior do que antes. Ela não foi curada, não teve remédio que a curou, não teve médico que deu jeito, não teve recurso nenhum da terra que pôde trazer a cura que ela tanto desejava. Não teve remédio nenhum que pudesse trazer a libertação que ela tanto desejava. Portanto, só recapitulando, ela, durante todo o período da enfermidade, ela gastou tudo que ela tinha em busca da cura. E no final, já passado 12 anos, ela estava até pior do que ela estava antes. E foi nesse momento, só voltando um pouquinho, irmãos,
você percebe que tem muita coisa que não é para o homem fazer. Tem muita coisa que para o homem não dá. Existem muitas coisas que para a ciência não dá. Existem muitas coisas que não tem para medicação, para os medicamentos, não dá. Existe muita coisa que nem a vacina consegue, porque ela havia vivido durante 12 anos sofrendo, gastando, e quando acabou, ou quando acabaram os recursos, ela estava pior do que antes. Aí alguém falou para ela de Jesus. Ela ouviu, é assim que está no texto, ela ouviu falar de Jesus. E esta fala, ou ela ouviu de alguém, quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi assim impactada, porque esse nome é poderoso, este nome é maravilhoso, esse nome é forte. E alguém falou: olha, Jesus te salva. Jesus, não está escrito assim, mas eu estou entendendo isso, porque a pessoa não só falou Jesus, a pessoa que falou com ela de Jesus deve ter falado muita coisa boa, e ela acreditou, ela creu ao ponto de dizer: olha, é por isso que eu disse que ela foi tão impactada, porque ela disse: se eu apenas, olha como ela creu no nome de Jesus, nesse nome poderoso, nesse nome que os enfermos são curados, os demônios são expulsos, neste nome que o caído pode se levantar, neste nome que aquele que está em pedaços pode ser restaurado, neste nome que aquele que está no abismo pode ser resgatado. Este é o nome que está acima de todos os nomes. Então é este nome que deve ser reverenciado por todos nós. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É este nome que é o nome que traz para você paz, traz para você mudança de vida, traz para você restauração, traz para a tua casa restauração, traz para o casamento restauração. Este é o nome que precisa ser honrado. E cada vez que se menciona este nome, nós devemos mencionar esse nome com temor e tremor. Tremor de tremer mesmo, e temor no sentido de honrar, temor no sentido de devoção, temor no sentido de reverenciar. Às vezes eu fico pensando em pessoas que já são crentes, já estão na igreja e tal, e chama Deus de você. Chama Jesus de você. Você pode pegar a Bíblia lá em Gênesis e você pode terminar em Apocalipse, no último versículo do Apocalipse. Você nunca viu um patriarca, você nunca viu um profeta, você nunca viu um rei crente, você nunca viu um apóstolo, você nunca viu um discípulo, você nunca viu nenhum destes chamar Jesus de você ou chamar Deus de você. E de repente a gente vê alguém pregando e diz, ou orando, ou falando alguma coisa e chama Deus de você. Até na música tem um hino que diz, Senhor, eu estou apaixonado por você. Isso é um absurdo, isso para mim é desonrar Deus. Não sei se essa é a palavra correta, mas é falta de reverência, é falta de temor, é falta de tremor, é falta de honrar. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas.
E eu não posso me dirigir a ele como você, estou apaixonado por você, Deus, se você me curar, Não, é Senhor Todo-Poderoso, é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, é governo dos governos. Este nome está acima de todos os nomes, e quem colocou foi Deus, acima de todos os nomes. E por isso, quando essa mulher, que Marcos descreve aqui, ela ouviu falar deste nome, ela temeu e tremeu e creu. Ela temeu, tremeu e creu, ao ponto de dizer: olha, se eu apenas tocar nas vestes desse homem, eu vou ser curada. Para quem passou 12 anos gastando tudo que tinha em busca da cura, e ela estava pior ao final dos 12 anos do que agora, no final dos 12 anos, de repente ela ouve falar no nome de alguém e diz: se eu apenas tocar nas vestes deste homem, eu serei curada. E aí ela iniciou uma batalha, ela iniciou um trabalho, ela iniciou uma caminhada. E primeiro, irmãos, uma mulher nas condições que ela estava, é claro que ela estava proibido por lei de estar no meio das outras pessoas. Ela estava proibida, ela não podia estar no meio do povo, ela não podia estar no meio da multidão. Mas você já começa no versículo 25, ou já no 24, você já começa a leitura observando que ela estava no meio da multidão. E para ela se aproximar no meio de uma multidão, para ela se aproximar de Jesus, para tocar, como ela mesma disse, nas vestes de Jesus, era um desafio muito grande. Mas ela não olhou para o tamanho do desafio. E é uma outra observação que eu faço a todos que estão me acompanhando agora. Irmãos, muitas vezes nós queremos as coisas muito fáceis. Muitas vezes nós queremos que as coisas venham de mão beijada, caem no nosso colo de forma... Irmãos, para tudo existe um esforço. Para tudo que nós estamos fazendo existe um esforço. Nós precisamos de enfrentar, sim, os desafios. Nós precisamos de buscar, nós precisamos de correr atrás. Nós precisamos, sim. E ela sabia que era um desafio chegar perto daquele homem no meio de tamanha multidão. Ela sabia disso. E agora ela aceitou o desafio. Ela disse: eu vou de alguma forma tocar a veste deste homem, porque se eu tocar, eu vou ser curada. 12 anos gastando tudo, 12 anos tomando medicamentos, 12 anos passando por consultas, e de repente uma palavra despertou nela uma fé tamanha que ela disse: se eu tocar nas vestes, eu serei curada, eu vou ser curada. E para isso ela se empenhou, até que ela conseguiu. De alguma forma, ela conseguiu no meio da multidão e tocou na orla do vestido de Jesus. Ela tocou na orla do vestido de Jesus, e aí então, meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus, pastores, obreiros, ela já se sentiu curada. Na hora que ela tocou, ela percebeu que a hemorragia de 12 anos se estancou. A fé que ela tinha, a fé que ela tinha, ou que ela recebeu ao ouvir falar o nome de Jesus, ela
tocou, ela se propôs a tocar apenas na veste. E quando ela conseguiu tocar, depois, claro, de uma grande peleja, de uma grande caminhada até chegar em Jesus, ela tocou. E ela se sentiu completamente curada. Aquela hemorragia de 12 anos estancou naquela hora. E aí uma coisa interessante, muito interessante. E eu chamo a atenção dos irmãos para mais um detalhe. E aí nós vamos caminhando para orarmos daqui a pouco. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para mais esse detalhe. A multidão era grande, é claro que a multidão estava se acotovelando ali. A multidão estava se acotovelando. E Jesus, ele perguntou. É claro que certamente quem estava mais ao redor dele eram os discípulos. E ele perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? No meio de uma multidão apertada, todo mundo em pé, imagine quantos toques, imagine quantos toques não devem ter havido, mas ele falou, não, alguém me tocou. Não basta tocar, não, é preciso um toque de fé. E como? Mas alguém pode dizer, mas, pastor, como eu faço para que eu possa tocar em Jesus? Você pode tocar em Jesus, você pode tocar em Jesus honrando o seu nome, você pode tocar em Jesus adorando o seu nome, você pode tocar em Jesus amando Ele acima de todas as coisas, você pode tocar em Jesus pela fé. Você pode tocar em Jesus, a fé agrada o coração de Deus, o coração de Jesus. Portanto, você pode tocar em Jesus cantando um louvor. Você pode tocar em Jesus, sim, você pode tocar em Jesus. E ela tocou, porque quando Jesus disse, alguém me tocou, soou até de forma um pouco estranha, que alguém, creio que dos discípulos, disse, Senhor, ou mestre, mas olha, aqui tem muita gente, e é claro que um toque ou outro, um esbarrão ou outro, aí eles, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então esse é o toque que tira de Jesus poder. É o que eu preciso para a minha vida, que tira de Jesus virtude. Eu preciso de ter uma vida com virtude, eu preciso de viver uma vida como crente, como cristão, como servo de Deus, uma vida com a virtude de Deus na minha vida, o poder de Deus na minha vida. O senhor e a senhora precisam de viver uma vida com a virtude de Deus na tua vida, no teu ministério, no meio da tua casa. Você precisa viver essa vida com o poder de Deus. Nós precisamos deste poder para vencer o mundo. Nós precisamos desse poder para vencer o inimigo. Nós precisamos deste poder, desta virtude para vencer os três principais inimigos do homem: a carne, o inimigo, o diabo, e precisamos de vencer um dos terríveis inimigos que é o mundo, é Satanás, carne e mundo. E nós precisamos, portanto, de estarmos cheios desta virtude para vencer esses adversários que investem diariamente contra as nossas vidas, o nosso ministério, a nossa casa, a igreja de Cristo. Mas quando nós estamos cheios da virtude de Deus, do poder de Deus, esses inimigos caem por terra, porque eles não prevalece sobre as nossas vidas ou sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo para glorificar a Deus, para exaltar a Deus e edificar a igreja de Deus. Portanto, Jesus disse, não, o toque foi diferente, porque de mim saiu virtude.
Aí, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, aquela mulher não suportou, aquela mulher não aguentou e ela teve que se manifestar. Ela se manifestou porque ela não aguentava mais. Então ela mesmo sendo uma pessoa que não deveria estar ali por conta da enfermidade, que por lei era proibida, ela temerosa, mas abriu a boca e disse: fui eu. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, a tua fé te salvou. É pela fé que nós tiramos de Deus virtude para a nossa vida. É pela fé que nós tiramos de Jesus a cura divina. É pela fé que nós tiramos de Jesus a libertação para as opressões. É pela fé em Jesus. Este nome é poderoso. E eu quero fechar aqui dizendo aos irmãos, dizendo às irmãs e a todos que nos acompanham: olha, procure sempre tocar em Jesus. De alguma forma, toque em Jesus. Porque quando você tocar como aquela mulher tocou, Deus com certeza há de liberar virtude para a sua vida, virtude para o teu ministério, poder para o teu ministério, poder, virtude para a tua família, a tua casa, o teu casamento, os teus negócios. Nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus, a cada passo do nosso caminhar. Nós dependemos de Deus. Não tem um só sequer que não dependa de Deus. Até o ateu, ele depende de Deus, porque se ele desfruta do sol, o sol é Deus que nos dá. Se ele desfruta da chuva, é Deus que nos dá. Se ele come o feijão, o arroz, é porque Deus faz a terra produzir e ele também come. Então ele depende de Deus. Toda a humanidade depende de Deus. E seria tão bom que todas as pessoas reconhecessem a dependência absoluta de Deus, que detém em suas mãos o governo de todas as coisas. Detém em suas mãos o governo de todas as coisas. É dele que nós dependemos. Eu quero orar nesse instante pelos irmãos. Quero orar por todos que estão nos acompanhando. E se você puder também orar, onde você estiver, ore comigo, tá bom? Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos e te glorificamos neste momento tão especial, quando o teu Santo Espírito nos revelou uma palavra maravilhosa, porque a tua palavra, ela é maravilhosa, e eu estou assim, cheio de esperança, meu Deus, que essa palavra, ela teve endereço certo, muitos, ou milhares de endereços certos, e eu quero crer, Senhor, e insisto nisso, que esta palavra alcançou muita gente precisando de receber essa palavra. E eu creio também que pelo poder dessa palavra, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram abençoadas, pessoas que estavam em caco, esses cacos foram juntados e um vaso novo foi feito. Eu creio nisso, meu Deus. E por isso eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui esse tempo falando do teu amor, falando do teu nome. Eu creio, Senhor, e te agradeço pelas bênçãos, pelas vitórias, pela virtude, pelo poder que o Senhor liberou sobre as vidas neste momento. Pai querido, pela tua bondade, pela tua misericórdia, conceda-nos a tua graça para vivermos no nosso
cotidiano a palavra que o teu Santo Espírito nos revelou nesse instante. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final da nossa programação, desta live, e eu quero perguntar para o meu companheiro, pastor Luiz Ander, se ele tem alguma coisa para complementar, para a gente fechar o programa. Paz do Senhor, pastor Luiz Ander. Meu presidente, bom dia, paz do Senhor ao senhor, a todos os obreiros, obreiras, irmãos, irmãs. Pastor, depois desta palavra impactante aos nossos corações, se o senhor me permite, só deixar aqui o registro da nossa nova revista de estudos da Bíblia. Enquanto o senhor ministrava, vinha ao nosso coração que essa mulher, ela exteriorizou, ela usou a palavra. E está aqui uma revista, Dona Língua e Companhia, o cuidado no uso das palavras, nos relacionamentos interpessoais. Então, acessando o site da nossa editora, como você está aí à disposição, através do QR Code, através desse momento que nós temos tido aqui no YouTube e também no Facebook, estamos à disposição também aqui no escritório do Conselho Nacional, caso pastor, obreiro, você que milita nessa causa do estudo bíblico, quiser vir retirar aqui no escritório do Conselho Nacional, estamos à disposição, meu presidente. Amém. Obrigado, pastor Luiz Ander. Obrigado, Enzo, que me ajudou aqui na transmissão desta live. Obrigado, queridos, pela atenção de vocês. Obrigado a todos os companheiros, pastores, obreiros que também nos acompanharam. Um abraço grande em todos vocês e um grande beijo. Tá? Uma semana muito abençoada.